Bom dia! Vamos às senhas diárias para o dia de ontem. Ontem foi um dia bem atribulado, certo? Eu não consegui gravar as senhas, nem o programa Preocupações, que é o da quinta-feira. Eu vou gravar ele daqui a pouquinho, daqui a meia hora. Meia hora, uma hora. Então, estou gravando as senhas de ontem, mas pelo menos ficam as senhas no arquivo do YouTube, todas em sequência, tá bom? Então vamos lá. O título para hoje, que já vai nos indicando assim o conteúdo de todos os textos. O título para o dia 24 das senhas e reflexão é: a vontade de Deus Javé se manifesta sempre e para sempre como amor ativo, restaurador, dignificante, tanto para o povo de Abraão, povo de Israel, digamos assim, que é para ser bênção para as nações. Então, povo de Deus Javé, povo de Israel, mas não é Israel. Hoje a gente diria povo de Deus Javé, a igreja. Os profetas dizem que Israel foi destruído porque não seguiu Deus Javé. Se tornou uma nação injusta. Muito contrário do que Deus Javé queria, e foi destruída, mas vai ser restabelecida, digamos, na igreja. Agora, será que a igreja está sendo direitinho o povo que faz a vontade de Deus Javé? A gente tem que se perguntar, né? Talvez como lá em Israel, nem todo mundo era canalha, que produziu aquele Javé injusto, escravizador, que só fazia guerras, injustiças. Talvez na igreja também haja gente que faça isso. Inclusive pregue o ódio em vez do amor. Mas o profeta Isaías e muitos outros textos dizem que há a parte saudável, e essa Deus vai resgatar tanto no povo lá do Antigo Testamento como no povo do Novo Testamento, que é a igreja. E esse Deus Javé, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, vai purificar esse povo. E aí sim o mundo vai olhar para esse povo da bênção que Deus Javé promete. Vai olhar para aprender com esse povo, para absorver bênção e aprender a viver num mundo melhor, no mundo que Deus quer, sem guerra, mas com amor, justiça, verdade, solidariedade. Então vamos lá. O primeiro versículo é Isaías capítulo 49, versículo 8. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Isso está lá no livro do profeta Isaías, falando para o Israel que está tentando se reconstruir. Eu já falei de um outro profeta, não me lembro agora, se reconstruir agora com uma nova base. A verdade, a justiça, a defesa dos pobres. E o segundo versículo vem de Lucas, capítulo 17, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está entre vocês.
São palavras de Jesus Cristo falando ali para seus discípulos e as pessoas que estavam em volta dele. Seus discípulos e discípulas, tá? Ele não tinha só discípulos, não. E a oração vem de Detlef Bloch. Detlef Bloch ou Bloch. Um dia, assim o prometeste, o teu reino virá ao nosso tempo. Já agora ele irrompeu cheio de poder e esplendor, nos seus sinais, né? Um desses sinais tem que ser a Santa Ceia. Depende como é que a gente pratica ela nas igrejas, né? Porque às vezes ela não é sinal, às vezes ela é sinal de acepção de pessoas, o que é o contrário do que Deus quer. Para além do agora, ele rompeu cheio de poder e esplendor, para além do que pedimos e compreendemos. Sempre estás aqui para nós, para todos. Amém significa que aconteça. Amém. Então, que assim seja, né? Que a gente seja esse povo restaurado, que agora serve como bênção de Deus para restaurar outros povos, outras pessoas, novas políticas de justiça, de fraternidade. O primeiro texto para as senhas de ontem, mas que a gente pode compreender hoje, vem de Hebreus capítulo 13, versículos 1 a 9, e diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando essa hospitalidade que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês estivessem aprisionados com eles. Ser empático. Dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. A empatia. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Se você tem um compromisso com alguém, honre esse compromisso. Se não dá mais certo o casamento, desfaçam o casamento. Não vivam na hipocrisia. Isso é adultério. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Tem gente que não basta ter dinheiro, tem que ter muito dinheiro, né? O dinheiro é o teu Deus, aí o dinheiro é o teu Deus. Como dizia Lutero, em que pões o teu coração, isto é teu Deus. E não vem com papo furado. Não, é porque isso é normal. Se ganancioso. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer pessoas? Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. A palavra de Deus não significa dizendo Deus, Deus, Deus. E mentir usando a palavra de Deus. A palavra da justiça, da paz, do amor. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Desses líderes quando são justos, pregadores. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Esse
É amor ativo, restaurador, dignificante. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Essas fé que ficam inventando coisa, né? É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor algum para os que comem. Que vocês sejam fortalecidos pela graça e não pelas cerimônias, por algumas crenças absurdas que tem por aí, né? Porque Deus é amor ativo, restaurador e dignificante. Nada a ver com leis e costumes de instituições humanas. E o segundo texto, o texto da leitura contínua, continua o livro de Isaías. Hoje já está no capítulo 2, versículos 1 a 5. Foi isto que Isaías, filho de Amós, não é o profeta Amós, tá? O Amós é pai dele. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e Jerusalém. Isso agora quando Judá está sendo restaurado. Era para estar sendo restaurado, tá? Isso ali no ano 500 a.C. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Voltará para ser aquele povo da bênção, não é? Ele será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Jerusalém justa está de volta. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, virá a palavra do Senhor. Ele já vai dizer o que é essa Jerusalém agora, que agora vai ser restaurada para o povo da bênção. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Deus da paz. Israel não era isso aí antes, por isso tinha que ser destruída mesmo. E na verdade não ficou muito melhor, mas era o que Deus queria para Israel e quer para a igreja. Venha, ó descendência de Jacó, e andemos na luz do Senhor, na luz. Não nas cerimônias, não nas leis e costumes, na luz do Deus, da vontade de Deus, Javé, que se manifesta sempre e para sempre, como amor ativo, restaurador e dignificante, especialmente para os pequenos e os que sofrem e os que são oprimidos. Um bom dia.